Bom, vamos lá, galera do blog Se Joga Galera. Bom, com muita alegria que eu estou aqui participando desse nosso projeto, né, a Caminhada de Santiago rumo ao INSS aí, idealizada aí pelo Ítalo, em parceria com a Isabelle. E hoje é aquele simulado 8, onde a gente chega na metade da nossa árdua caminhada, né? E hoje é aquele simulado surpresa, onde os professores vão comentar todas as questões de suas matérias. Bom, como eu já tinha avisado no Face, eu fiz um simulado mais pesado do que o normal. Na verdade, só com questão de prova anterior. Pô, Gustavo, pegou pesado? Cara, questão de prova anterior. Só que dessa vez eu optei por pegar só questões da banca do CESP. Todas as questões são do CESP de 2014. Pode ser a nossa banca realizadora do concurso? Pode. O último edital, 2012, foi realizado o concurso pela FCC, mas nada impede que agora seja pela banca do CESP. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E hoje a minha ideia foi trazer aquele simulado assim, ó, o pior dos mundos pra gente, simulado difícil de direito administrativo. E aí é aquele velho ditado, a gente está aqui para errar, para aprender, para lá no dia da prova acertar. Esse é o ideal da caminhada, tá? Bom, e eu só fiz isso porque eu sabia que eu iria comentar todas as questões. Então, antes da gente iniciar, eu quero até aproveitar para agradecer aqui o espaço do concurso virtual. Quem não conhece ainda, um excelente curso, né? Meus amigos Alexandre Prado, Marcelo Marques e Rodrigo Menezes são os fundadores do concurso virtual, amigos meus aí que sempre abrem as portas quando eu preciso, a gente sempre em parceria, cederam aqui mais uma vez o espaço para eu poder gravar para vocês esse simuladinho número 8 com todas as questões, tá? Bom, então botei aqui o nosso famoso peregrino, aquele cara que a gente já conhece, que está na capa do nosso simulado, simulado 8, Caminhada de Santiago rumo ao INSS, blog Se Joga Galera. Deixei até a origem da questão, ó. A primeira questão de direito administrativo é uma questão do TJ do Ceará, da minha terra de coração, né? Técnico judiciário de 2014, como eu falei. Considere que a prefeitura de determinado município tenha concedido licença para a reforma de estabelecimento comercial. Bom, o fato da prefeitura ter concedido a licença para construir, a licença para reformar, a gente já sabe que é fruto do exercício do poder de polícia. Ou seja, eu estou restringindo o interesse de um particular, do dono do estabelecimento, em prol da coletividade. Então isso é fruto do exercício do poder de polícia, já respondi uma parte da questão. Bom, nessa situação hipotética, assinale a opção em que se explicita o poder da administração correspondente ao ato administrativo praticado, além das classificações que podem caracterizá-lo. Primeira coisa, a gente já sabe que essa restrição do interesse de um particular em prol da coletividade, que essa licença concedida pelo Estado, pelo município, para construir, para reformar, é fruto do exercício do poder de polícia. Galera, vou ensinar a fazer prova, como sempre faço, resolução de questão. Tá fazendo prova? Já sabe que é poder de polícia? Então, ó, já vem aqui, já risca, ó. Você só fica entre duas alternativas, já facilitou e muito a sua prova. Agora tem que saber o seguinte, qual foi o ato administrativo, né, emitido pela administração? Foi uma licença para reforma. Essa licença é um ato administrativo. É um contrato? Não. É um ato, é uma manifestação unilateral da administração. O poder público emite essa licença independentemente do acordo. Se o particular, se ele conseguir preencher todos os requisitos estipulados em lei para reformar o seu edifício, ele vai ter direito a essa licença. Essa licença é um ato administrativo unilateral e vinculado. A licença para construir, a licença para exercer uma atividade é fruto do exercício do poder vinculado. É poder de polícia vinculado e, como é um ato unilateral, não é um contrato. Então só aqui, ó, a gente já matava facilmente essa questão. A primeira questão eu considero ela fácil. Nível da Carlos Chagas. Nada além do que a gente tem que saber. Cuidado. Pô, Gustavo, mas em sala você fala da licença para interesse particular, que é ato discricionário. Cuidado. A licença, quando o Estado te consente a exercer uma atividade,
essa licença ela é fruto do poder vinculado. Agora, aquelas licenças que o servidor tem direito lá pela Lei 8.112, elas sim é que podem ser ora vinculadas, ora discricionárias. Licença gestante, vinculado. Já a licença para interesse particular, discricionária. Então, essa licença é que pode variar. Agora, a licença por exercício de determinada atividade, esse consentimento do Estado para você exercer uma atividade, é sempre ato vinculado. Preencheu todos os requisitos, o Estado tem que te dar, tá? Beleza, então gabarito da primeira questão, letra A, vamos para a segunda questão. Galera, como eu já estou aqui de favor, né, pedi um favor para o concurso virtual, gabarito letra A, eu nem preciso mais marcar xizinho, que eu fiz um negócio chique aqui para vocês, né? Como eu já estou explorando aqui o concurso virtual, eu não vou nem pedir para editar, né? Então vamos trabalhar já aqui mesmo ao vivo, como se fosse uma aula ao vivo. Segunda questão também de técnico judiciário, TJ do Ceará, de 2014. E é uma questão sobre responsabilidade civil do Estado, assunto que sempre cai. Assinale a opção correta sobre o tema. Galera, vamos dar uma lida na questão e ver o que a gente consegue descobrir? Letra A. A responsabilidade do agente público, causador do dano particular, é subjetiva, devendo o Estado, ao ingressar com a ação regressiva, comprovar a culpa do agente. Tá certo? Perfeito. Na verdade, eu até colocaria, se eu fosse o examinador, eu teria um cuidado um pouquinho maior e eu botaria aqui apenas culpa ou dolo do agente. Mas ele utilizou essa culpa num sentido amplo, né? Englobando aí até o dolo. Vamos lembrar, artigo 37, parágrafo 6º. A responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Depois que o Estado me pagar o prejuízo que ele me causou, ele vai acionar o seu agente. Primeiro, o nome é ação regressiva, porque primeiro é o pago, depois o Estado vai cobrar do agente. Então, primeiro o Estado me paga e regressivamente ele cobra esse prejuízo do seu agente. Nesse segundo momento, nessa briga do Estado contra o seu agente público, aí eu tenho uma responsabilidade subjetiva, porque eu vou ter que comprovar o elemento subjetivo da ação, a intenção do agente em me causar esse prejuízo. Eu tenho que saber se o agente agiu com culpa ou dolo para que ele seja responsabilizado. Lembrando, pelo Supremo Tribunal Federal, não existe hoje a possibilidade de eu ingressar diretamente contra o agente público ou contra o Estado e o agente público. Eu, particular, aciono o Estado e depois o Estado se entende em ação regressiva contra o seu agente. Beleza? Então não existe hipótese pelo Supremo de se acionar diretamente o particular ou o Estado e o particular. Eu aciono o Estado e o agente público, desculpa. Eu, particular, aciono o Estado e depois o Estado aciona o agente. Eu, particular, acionar diretamente o agente ou os dois ao mesmo tempo, o Estado e o agente, o Supremo entende que não é possível. Então, em princípio, o gabarito me parece que realmente é a letra A. Lembrando que aqui, ó, eu teria mais cuidado, eu botaria comprovar dolo ou culpa. Mas prova de direito é isso. A gente tem que saber o que é menos pior. Então vamos ver se não tem nada menos pior. Letra B. O Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham causar a terceiros, excetuados os casos de agentes sem vínculo típico de trabalho e dos agentes colaboradores sem remuneração. Galera, até aqui estava tudo perfeito. O problema está nessa parte final. A gente sabe lá pelo artigo 37, parágrafo 6º, que o Estado responde objetivamente pelo dano que os seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros. Esse sentido de agente é aquele sentido amplo de agente público, aquele sentido lá do artigo 2º da Lei de Improbidade. É o antigo conceito de funcionário público, né? O agente público é todo aquele que, ainda que sem remuneração, que ainda que não tenha um vínculo permanente com o Estado, ocupa cargo, emprego, função ou mandato. Exemplo típico. Se o mesário do TRE, lá no dia da eleição, me causar um prejuízo, ele vai responder ao Estado? Vai. Mesmo esse mesário tendo vínculo sem remuneração
e transitório com a administração, um vínculo momentâneo com a administração. Então, o conceito de agente, para fins da responsabilidade, é o conceito amplo de agente, tá? Letra C. Entidade integrante da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica, responderá objetivamente pela reparação de danos a terceiros com fundamento na teoria do risco administrativo. O erro está aqui, galera. Se a gente der uma lida, se a gente for relembrar o artigo 37 da Constituição, no seu parágrafo 6º, a gente vai perceber que a responsabilidade objetiva do Estado só abrange pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Se você ler o artigo 37, parágrafo 6º, a abrangência dele é sobre as pessoas jurídicas de direito público, independentemente da atividade, e sobre as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. A essência dessa teoria do risco administrativo é a prestação de um serviço público. Quando a pessoa jurídica explora atividade econômica, ela vai responder lá pelo Código Civil, onde a responsabilidade tende a ser subjetiva e não objetiva. Então guarda, a abrangência do 37, parágrafo 6º é pessoa jurídica de direito público, independentemente da atividade, e pessoa jurídica de direito privado, desde que seja prestadora de serviço público. Beleza? Letra D. A demonstração da ocorrência do fato administrativo e do dano causado é suficiente ao Estado a obrigação de indenizar, para gerar ao Estado a indenização, a obrigação de indenizar. Tá certo isso? Não, porque falta mais um elemento, que é o que a gente chama de nexo causal. É aquela relação de causa e efeito. Além do fato administrativo, né, da ocorrência administrativa em si e do dano causado ao usuário, eu tenho que ter uma relação de causa e efeito, um nexo causal. Em outras palavras, eu tenho que comprovar que aquele prejuízo que eu sofri foi em virtude de uma ação do Estado. Essa é a ideia. Então o nexo causal é fundamental. O que eu não preciso comprovar é a intenção, é o elemento dolo ou culpa, o elemento subjetivo da ação. Isso eu não preciso comprovar nessa minha briga contra o Estado. Beleza? Letra E, a pior de todas, na minha opinião. Os casos de ilícito omissivo impróprio são equiparáveis aos atos comissivos para efeito de responsabilidade civil do Estado. Bom, na verdade, essa ideia de ilícito omissivo próprio e de ilícito omissivo impróprio, a gente encontra lá na doutrina do professor Marçal Justem Filho. Na verdade, a gente sabe que a orientação do Supremo, como regra, é: se a responsabilidade é objetiva, é por ato comissivo, pela ação do Estado. Já se for por omissão, eu sei que a responsabilidade é do tipo subjetiva. Essa tem sido a orientação do Supremo Tribunal Federal. Só que o professor Marçal Justem Filho, ele fala que toda omissão tem que ter por trás sempre um dolo ou uma culpa. Uma culpa no sentido de uma negligência, de uma imperícia ou de uma imprudência. A omissão sempre tem por trás um elemento subjetivo. E isso realmente é fato. E aí ele divide esse ilícito omissivo, ou seja, uma conduta ilícita, omissiva, em própria e imprópria. Eu vou explicar o que é isso, mas desde já eu adianto. Onde é que está o erro da letra E? O erro está aqui, ó. Ele equipara as condutas comissivas, os atos ilícitos omissivos próprios. Primeiro, para quem ainda está engateando no direito administrativo, conduta omissiva vem de omissão. Conduta comissiva vem de ação. O artigo 37, parágrafo 6º, ele engloba as condutas comissivas dos agentes públicos.
Ou seja, a ação que gerou um dano ao particular. A omissão, como eu falei, a interpretação do STF é que eu tenho uma responsabilidade subjetiva do Estado. O que vem a ser esse ilícito omissivo próprio e ilícito omissivo impróprio? Bom, na verdade, o ilícito omissivo próprio é quando a lei estabelece uma conduta para o agente público e ele não pratica essa conduta. Na verdade, ele equipara da seguinte forma, ele fala o seguinte, ó, o deixar de agir quando a lei obriga equivale a agir quando a lei proíbe. Na verdade, a ideia de equiparar o ilícito omissivo próprio com a conduta comissiva é justamente essa essência. Ó, é a mesma coisa. Se a lei manda eu agir e eu não ajo, eu estou cometendo um fato que pode gerar um prejuízo. Tem responsabilidade civil objetiva. E isso é igual a lei dizer para eu não fazer e eu fazer. Então é a mesma coisa. Então o que vem a ser esse ilícito omissivo próprio? É quando a lei diz que o agente deve agir daquela forma e ele não faz nada, ele se omite. Já o ilícito omissivo impróprio é quando a lei não diz a conduta que o agente deve ter. Mas o fato é que se o Estado tivesse agido, ele evitaria aquele prejuízo. Olha a diferença. No ilícito omissivo próprio, a lei diz qual é a conduta e o cara deixou de praticar. No ilícito omissivo impróprio, a lei não diz qual é a conduta, mas se o Estado tivesse feito, ele teria evitado aquele dano. Por exemplo, o bueiro da minha casa está lá entupido, ninguém foi desentupir. Não tem uma lei que diga lá, ó, tem que desentupir o bueiro. Mas se o Estado tivesse agido, ele teria impedido isso? Teria. Então, na verdade, se a gente for seguir a orientação do STF, eu teria aqui uma responsabilidade subjetiva e aqui eu teria uma responsabilidade objetiva do Estado. Então, como eu falei, segundo essa doutrina, o ilícito omissivo próprio, ele é equiparado à conduta comissiva, é a responsabilidade objetiva. Já o ilícito omissivo impróprio, o Estado poderia ter agido para evitar aquele prejuízo. Eu tenho uma responsabilidade subjetiva. Essa letra E é difícil, porque isso aqui é uma teoria bem aplicada, bem direcionada à doutrina do professor Marçal. Mas eu acho que com certeza a gente conseguiria matar pela letra A. Numa prova, na dúvida, eu marcaria a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Nossa próxima questão, ó. Agora o negócio ficou mais difícil. É uma questão do Ministério Público do Acre, promotor de 2014, uma questão do SESP. E é uma questão que é puro informativo do STJ. Basicamente só tem questões do STJ. Vamos dar uma lida? A regra da... primeiro, né? Eu quero a correta. A regra da aposentadoria compulsória por idade aplica-se ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão. Onde é que está o erro? Está aqui. Galera, completou 70 anos, tem que se aposentar. Aposentadoria compulsória, aposentadoria obrigatória. Agora, cuidado, porque essa regra não se aplica ao ocupante do cargo em comissão. Gustavo, o cara tem 80 anos e ele é lá diretor-geral de administração lá do TRT. Pode? Pode, porque ele ocupa um cargo em comissão. Quanto ao cargo efetivo, ele já está aposentado, ou ele nem tem. Agora, quanto ao cargo em comissão, não há idade. Beleza? A primeira era tranquila, vamos ver as outras. Letra B de bola. Segundo o STJ, não configura ato de improbidade administrativa a conduta de professor da rede pública de ensino que, aproveitando-se dessa condição, assedie sexualmente seus alunos. Onde é que está o erro? Está aqui. A gente vai ver que o Supremo trouxe todos os enunciados para vocês aí do informativo da STJ. Na verdade aqui, ó, o Supremo já disse que configura improbidade quando o professor, aproveitando-se dessa condição, assedia sexualmente os alunos. Letra C. Os candidatos com a deficiência denominada pé torto, congênito, bilateral... Caramba, Gustavo, que troço é esse? É aquele negócio comum que a gente sabe quando a pessoa tem aquele pé para dentro, os dois pés para dentro, né? Tanto que é bilateral.
não tem direito a concorrer às vagas em concurso público reservadas às pessoas com deficiência, pois, segundo o STJ, tal anomalia constitui mero problema estético que não produz dificuldade para o desempenho de funções. Galera, o Supremo entende que tem direito a concorrer às vagas. Já sei que vai surgir, assim, uma enxurrada de coisa lá na minha caixa lá do Facebook. Gustavo, pô, meu pé é um pouquinho torto, galera. Na verdade, tem que ser analisado caso a caso, né? E não sou eu, não sou ortopedista para poder resolver o seu problema. Antes que comece a me mandar esse tipo de dúvida, tá? Letra D. Caso se determine no edital de concurso que as comunicações com os candidatos devam ocorrer unicamente por meio da imprensa oficial, é possível exigir que o candidato acompanhe diariamente no Diário Oficial qualquer referência ao seu nome durante a vigência do concurso. Olha a situação. O edital do concurso fala o seguinte: a convocação vai se dar exclusivamente por publicação no DO. Fui aprovado no concurso do INSS. Durante 4 anos eu vou ter que ficar lendo o Diário Oficial para ver se eu fui nomeado? Isso não parece ser um pouco não razoável? Óbvio, né, galera? É impossível, né? Só o maluco que lê todo dia o Diário Oficial. Não existe essa possibilidade. O STJ decidiu que isso não é razoável. Ainda que o edital fale que vai ser assim, exclusivamente por publicação do DO. A publicidade tem que ser ampla. Eu tenho que buscar o cara através de telegrama, através de e-mail, através de telefone, qualquer outra forma hábil, tá? Então aqui, na verdade, o erro está no... É possível. Não, não é possível. A publicidade tem que ser ampla. Então, galera, o gabarito só pode ser a letra E. Ao servidor público é garantido o direito ao recebimento de auxílio alimentação no período de férias. Perfeito. O STJ já bateu o martelo com isso e ele fala mais. Ele fala até que, inclusive naquelas licenças que contam como de efetivo exercício, tem que ser mantido o auxílio-refeição, tá? Bom, coloquei agora na sequência, ó, ao invés de colocar as próximas questões, eu coloquei aqui um pedacinho de cada informativo em relação a essa letra B, C, D e E. Então, olha aí, ó. Configura improbidade administrativa a conduta de professor da rede pública de ensino que, aproveitando-se dessa condição, assedie sexualmente seus alunos. Aí, ó, CESP copiou e colou. Isso porque essa conduta atenta contra os princípios da administração, subsumindo-se ao disposto no artigo 11 da Lei 8429. Decisão, ó, de 2013. Olha como é que a banca do CESP é antenada. Próxima decisão. Os candidatos que tenham pé torto congênito bilateral têm direito a concorrer às vagas de concurso público reservadas às pessoas com deficiência. Ó, mais uma vez, né, a banca copiou e colou. A mencionada deficiência física enquadra-se no disposto no artigo 4º, inciso 1, do Decreto 3298 de 99. Também decisão de 2013. Olha a banca antenada aí, ó. A administração deve intimar pessoalmente o candidato quando entra a data da homologação do resultado e a de sua nomeação a razoável lapso temporal. Esse dever é-lhe imposto mesmo que o edital não trate dessa intimação. É desarrazoada a exigência de que o candidato mantenha a leitura do Diário Oficial Estadual por mais de um ano, quanto mais se onde reside se quer a circulação desse periódico. E repara, nesse caso, eu tenho vários precedentes do STJ. Então, como eu falei, a publicidade deve ser ampla. Não posso restringir a publicação no Diário Oficial. E a última delas, o servidor público tem direito ao recebimento de auxílio alimentação referente ao período de férias. E repara que aí eu também tenho vários precedentes nessa situação. E aí eu aproveito até para acrescentar. O STJ já disse que tem direito ao auxílio alimentação nas férias e nas licenças que contem como de efetivo exercício. Beleza? Próxima questão. No que se refere à administração direta e à indireta, a centralizada e a descentralizada, assinale a opção correta. Galera, primeiro, aqui, ó, basicamente o enunciado se repete, né? Até porque eu já tô careca de saber que a administração centralizada é a administração direta e a administração descentralizada é a administração indireta.
Então o enunciado é o mesmo. E ele quer a correta. Então mais uma questão 2014, TJ Ceará. Vamos lá. Trata-se de administração indireta quando o Estado, a fim de obter maior celeridade e eficiência, exerce algumas de suas atividades de forma desconcentrada. Galera, administração indireta é desconcentração? Não! Desconcentração é a criação de órgãos. A administração indireta é aquele processo de descentralização administrativa por outorga, ou legal, ou técnica, ou por serviço. Beleza? Letra B. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são integrantes da administração indireta. Beleza. Independentemente de prestarem serviço público ou de exercer atividade econômica de natureza empresarial. Perfeito. Galera, toda empresa pública, toda sociedade de economia mista é administração direta, independentemente da atividade que elas explorem, tá? E aí, só para a gente recapitular, a autarquia ela é criada para exercer uma atividade típica do Estado. A fundação ela é criada para exercer uma atividade social sem fins lucrativos. E a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas podem ser criadas com essas duas finalidades. Ou elas prestam serviço público ou exploram atividade econômica. Então, gabarito é letra B. Vamos para as outras. Toda pessoa integrante da administração indireta está vinculada a determinado órgão da administração direta. Até aí tudo bem. Fato que decorre do princípio da especificidade. Errado, né, galera? Lembra? É vinculação ou tutela. É o princípio da tutela administrativa. Vinculação ou tutela ou supervisão ministerial, né? Então todas essas expressões podem ser utilizadas na hora da prova. Não é princípio da especificidade, é princípio da tutela, da proteção. Lembrando que não existe subordinação entre a administração direta e indireta. A relação é de vinculação ou de tutela ou de controle finalístico ou de supervisão ministerial. Letra D. Em virtude do princípio da separação dos poderes, a administração pública direta é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo, o qual é incumbido da atividade administrativa em geral. Tá certo isso? Errado, né? Primeiro, na verdade, eu não tenho administração direta exclusivamente no Poder Executivo. O Tribunal de Justiça, por exemplo, ele integra a administração direta do Poder Judiciário. A Câmara dos Vereadores, ela integra a administração direta do Legislativo Municipal. Então eu vou ter administração direta nos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. E vale acrescentar, a banca do CESP, há muito tempo, ela já afirmou que eu posso ter nos três poderes administração direta e indireta. Então, de acordo com o caput do artigo 37, a administração direta e indireta dos três poderes, a banca do CESP já colocou isso como correto. Eu posso ter administração direta e indireta, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário. E por fim, também vale lembrar que não é só o executivo que exerce atividade administrativa. Os três poderes exercem. É claro que o poder executivo tem como função típica, tem como função principal a atividade administrativa, mas não é exclusiva do poder executivo. Letra E. A criação de empresa pública e de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Porém, o mesmo não ocorre com as suas subsidiárias. O erro está aqui. Constituição Federal, artigo 37, inciso 20. Eu dependo sim de autorização legislativa para criar as subsidiárias da administração indireta. Então o gabarito realmente é letra B de bola. Questão também tranquila, considero também tranquila. Vamos para a nossa próxima questão.
Como eu falei, ó, não estou editando, a aula é praticamente ao vivo, né? Já estou aqui pedindo um favor para a galera do concurso virtual, só falta ainda pedir para editar. Então não vamos explorar eles. Vamos lá. Acerca do regime jurídico dos serviços públicos, assinale a opção correta. Então tá vendo, ó? Sempre variando os temas. Em todos os simulados eu tenho feito isso. Eu sempre tento colocar um tema de cada edital. Simulado passado eu botei só Lei 8.112. Fiz de propósito para você não esquecer de estudar essa bendita lei que sempre cai. Tá? Letra A. O Estado pode transferir, eventualmente, mediante contrato, a titularidade do serviço para a empresa concessionária e permissionária. Já para por aí, né, galera? Por quê? Quando eu pego uma concessionária ou uma permissionária, eu não transfiro a titularidade do serviço. Eu só transfiro a execução do serviço. É a descentralização por delegação. O Estado continua sendo titular, mas uma concessionária ou uma permissionária vai executar o serviço. Tanto que o Estado continua fiscalizando a execução desse contrato. Então o Estado ele não transfere a titularidade quando ele pega uma concessionária ou uma permissionária, tá? Nessa situação, o serviço continuará sendo prestado sob o regime de direito público. Então o erro está aqui mesmo na letra A. Letra B. A concessão de serviço público difere da permissão, entre outros fatores, pelo instrumento. Haja vista que a concessão é formalizada mediante contrato e a permissão mediante termo. O erro está aqui, galera. O artigo 2º da Lei 8987 de 95, ele fala que a permissão de serviço público, ela também é formalizada por um contrato de adesão. Lembrando que esse assunto serviços públicos, ó, basicamente aqui para o nosso edital, Lei 8987 de 95, nesse caso aqui, ó, artigo 2º, inciso 4. Letra C. São princípios que regem os serviços públicos a atualidade, a universalidade, continuidade, modicidade de tarifas e cortesia na prestação. Beleza, esse é meu gabarito, artigo 6º. O artigo 6º dessa Lei 8987, ele traz aquela ideia de serviço público adequado. E ele fala que serviço público adequado é o que atende aos seguintes requisitos. E aí eu tenho os requisitos ou princípios do serviço público adequado. Tá? Quem já foi meu aluno é aquele crase, cor, gen, mota, né? Crase de continuidade, regularidade, atualidade, segurança e eficiência. Cor de cortesia, gen de generalidade e mota de modicidade de tarifas. Tem que cada louco com sua mania. Eu gravei assim e nunca mais esqueci. Quais são os princípios ou requisitos do serviço público adequado? Crase, cor, gen, mota. Crase, continuidade, regularidade, atualidade, segurança e eficiência. Cor, cortesia. Gen, generalidade. E mota, modicidade de tarifas. Beleza? Letra D. É vedada a subconcessão do contrato de serviços públicos, dado seu caráter personalíssimo, conforme expressa a previsão legal. Na verdade, é justamente o contrário, né? O artigo 26 dessa Lei 8987, ele traz a possibilidade de subconcessão. Então, ela não é vedada. Só que há uma restrição. Primeira restrição, a subconcessão tem que ser parcial. É óbvio, né? Me parece óbvio. Se eu contratei uma concessionária, ela pode subcontratar parte do serviço. Senão não faria nem sentido contratar ela. Então, parte do serviço, ela pode subcontratar. Desde que haja previsão no edital e que o poder concedente autorize, desde que haja anuência do poder concedente. Então, são 3 requisitos para que haja subconcessão. Primeiro, nunca total, sempre parcial. Segundo, previsão no edital. Terceira, anuência do poder concedente. Tranquilo? Letra E. Enquadram-se no conceito de serviço público apenas as atividades de oferecimento de utilidade
ou comodidade material à coletividade, que o Estado desempenha por si próprio, com exclusividade, sob o regime de direito público. É aqui que está o erro, né, galera? Por quê? Porque eu sei que eu tenho as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias prestando serviço público. Bom, na verdade, essa letra E, ela teria a ver com o conceito subjetivo de serviço público. O que seria o conceito subjetivo de serviço público? É aquele que é prestado exclusivamente pelo Estado. E aí essa corrente, esse conceito subjetivo, hoje está ultrapassado. Porque a própria Constituição, né, a própria Lei 8987, regulamenta a prestação no serviço público por um terceiro, que não é o Estado. Então, esse conceito subjetivo foi por água abaixo para o direito administrativo moderno. Então, gabarito, realmente, letra C de casa. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, que agora é sobre a Lei 9784, sobre delegação e avocação de competência, né? Então, vou botar aqui, já de cara, Lei 9784 de 99. A respeito do processo administrativo dos institutos, da delegação e da avocação de competência, assinale a opção correta. Então, olha lá, primeiro, tá fazendo prova, ó, sou chato, sublinho correta, faz diferença. Não se exige que o ato de delegação, que deve especificar as matérias e os poderes transferidos, bem como a sua revogação, sejam publicados no meio oficial. Onde é que está o erro? Está aqui, ó. O artigo 14 dessa Lei 9784, ela exige que tanto o ato de delegação como a sua revogação sejam publicados em meio oficial. Então, é necessário sim a publicidade. Letra B de bola. Nos processos administrativos, devem-se observar, entre outros critérios, o atendimento de interesse geral, permitida a renúncia parcial de competências, independentemente de autorização em lei. Galera, tem dois erros. Primeiro, a lei fala que é vedada a renúncia de competência. A competência, ela é irrenunciável, salvo autorização legal. Então, eu tenho dois erros. Onde é que eu encontro isso, Gustavo? Esses critérios que a questão está falando aí pra gente, você vai encontrar lá no artigo 2º, parágrafo único. Esse em específico no inciso 2 da Lei 9784. Bastava lembrar que a competência ela é irrenunciável. É vedada a renúncia de competência, ainda que parcial, salvo se houver autorização legal. Então, até aí, não vi dificuldade na questão. Letra C. A delegação e a avocação de competência são atos ligados ao poder de polícia. Errado, né, galera? Delegação e avocação, poder hierárquico. E aqui vale uma ressalva. Toda a avocação decorre do poder hierárquico. Se é avocação, o que é avocar? Puxar, chamar. O superior vai puxar para si aquela atribuição. Então, sempre vai ter poder hierárquico. Agora, na delegação, quem for meu aluno, eu sempre chamo atenção. A delegação, ela, via de regra, decorre do poder hierárquico, mas nem sempre. Cuidado com isso. A delegação, ela é em forma de ter. Lembra disso? Delegar é passar, transferir uma atribuição. Via de regra, eu faço isso para um subordinado. O chefe passando uma atribuição para o subordinado. Está delegando. Então tem poder hierárquico. Agora, também existe a delegação, ó, horizontal, entre órgãos e autoridades de mesmo nível hierárquico. Um diretor delegando para outro diretor. Um secretário estadual delegando para outro secretário estadual. Repara, aí não tem hierarquia, não tem poder hierárquico. Mas para fins de prova, como regra, as bancas sempre falam, delegação é manifestação do poder hierárquico. Então, beleza, tá? Letra D de dado. A delegação de competência administrativa pode ser realizada ainda que não haja subordinação hierárquica. Tá certo isso? Perfeito, eu acabei de falar. É a delegação horizontal, né? Artigo 12 da Lei 9784 fala exatamente isso que eu falei.
A delegação ela pode ocorrer ainda que não haja hierarquia entre o órgão e a autoridade. E letra E, que é o artigo 17 da Lei 9784, vamos dar uma lida. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para a decisão. A ideia do processo administrativo é sempre facilitar o particular, é sempre facilitar o administrado. Vocês acham que se fosse autoridade de maior grau, quer dizer, a lei não estabeleceu de quem é a competência, então vou ter que pedir logo para o presidente do INSS. Faz sentido? Não. Então, se a lei não especificou, eu busco autoridade de menor grau hierárquico. Essa é a ideia. É sempre aproximar o cidadão da administração. Beleza? Então, gabarito letra D de dado. Vamos para a nossa próxima questão. Sobre improbidade administrativa, uma questão literal. Literal aí, ó. SESC também gosta de literalidade. Letra A. A respeito da improbidade, assinale a opção correta. Juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Territórios, de 2014. Olha aí, ó. Letra A. Constitui ato de improbidade administrativa exercer atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse que possa ser amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Tá certo isso, Gustavo? Tá certo, galera. É o pior tipo de ato de improbidade. Artigo 9º, inciso 2. Para quem está estudando, artigo 9º é aquele ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Literal. Letra B. A declaração de bens deve ser apresentada tão somente por ocasião da posse e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Artigo 13, lembrando, né, que a lei aqui de referência é a Lei 8429, de 92, a Lei de Improbidade. Galera, olha só, qual é o erro que está aqui? A Lei de Improbidade, ela quer acompanhar a evolução patrimonial do cara. Por quê? Porque lá no artigo 9º, a lei fala que é improbidade, que importa enriquecimento ilícito, quando o cara tem uma evolução patrimonial desproporcional à renda. O cara é técnico administrativo do INSS e passou no concurso em 2015. Em 2016 ele comprou uma lancha, uma casa na beira da praia e um apartamento de luxo. É possível? Não. Tem alguma coisa esquisita nessa história. Então é por isso que a lei de improbidade fala que eu tenho que apresentar a declaração na posse, anualmente e quando eu deixar o cargo, emprego, função, mandato. Então eu tenho que apresentar quando eu entro, quando eu saio e todo ano, galera. O que faltou aqui na letra B foi essa declaração anual, que inclusive a lei de improbidade fala que pode ser substituída pela declaração do imposto de renda. Quando eu trabalhava na Justiça Federal, todo ano eu ia lá e entregava a minha declaração do imposto de renda. Justamente para quê? Para dar transparência nessa evolução patrimonial. Tá? Fazendo um paralelo com a Lei 8.112. A Lei 8.112, ela é mais restrita. Ela só exige declaração de bens na posse, ponto. Aqui não. É na posse, anualmente e quando deixar o cargo, emprego, função ou mandato. Tá? Letra C. Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, dele deve decorrer lesão ao erário ou vantagem patrimonial, vantagem pessoal ao agente. Onde é que está o erro? Dele deve decorrer. O próprio artigo 21 da Lei de Improbidade, ele fala que a aplicação das sanções independe de efetiva lesão ao erário, salvo quanto ao ressarcimento. Então eu posso ter um ato de improbidade, onde não teve vantagem pessoal, onde não teve lesão ao erário? Pode. É o artigo 11, é o ato que atenta contra os princípios da administração. Beleza? Letra D. O administrador público que atrasa a entrega de contas públicas pratica ato de improbidade independentemente da existência de dolo na espécie. Bom, onde é que está isso? O artigo 11, inciso 6, ele estabelece, né, que deixar de prestar contas quando tiver obrigado a fazê-lo
é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. E aí você tinha que saber um pouquinho mais. Onde é que está o erro? Nessa parte aqui, ó, independe da existência de dolo na espécie. Por quê? Galera, decisão do STJ importantíssima. Olha só. Enriquecimento ilícito e ato que atenta contra os princípios da administração, tem que haver dolo. Tem que haver dolo. Não é independente. Na lesão ao erário, que é o artigo 10, aqui é que pode ser dolo ou culpa. As bancas examinadoras, CESP, FCC, adoram essa decisão da STJ. Então, no artigo 9º e no artigo 11, só se admite conduta dolosa. Já no artigo 10, na lesão ao erário, dolosa ou culposa. Então, aqui, ó, se é artigo 11, deixar de prestar contas, se é ato que atenta contra os princípios, tem que haver dolo, tá? Letra E. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público estará sujeito, até o limite da lesão, às cominações da lei de improbidade. Galera, na verdade, a gente sabe que ele vai estar sujeito até o limite da herança recebida. Não é até o limite da herança, da lesão, como disse aqui a questão. Artigo 8º, né? Próprio artigo 5º da Constituição já fala isso. Então, se a lesão foi de 10 milhões, mas ele só recebeu 1 milhão de herança, ele só vai estar sujeito a perder esse 1 milhão. Beleza? Então, gabarito, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão sobre poderes. Mais uma questão sobre poderes. TJ do Ceará, CESP 2014. Então, olha lá. A delegação... de novo, ó, correta. Que é a correta sobre os poderes. A delegação de atribuições de um órgão público para outra pessoa jurídica configura exemplo de desconcentração administrativa? Galera, a banca do CESP adora esses conceitos de descentralização e desconcentração. Quando eu tenho um órgão da administração direta passando uma atribuição para uma outra pessoa jurídica, eu tenho descentralização e não desconcentração. A desconcentração é uma coisa interna, é dentro da mesma pessoa jurídica. Eu não tenho duas pessoas envolvidas, é dentro da mesma estrutura, tá? Então o erro está aqui. Letra B. Ao tomar conhecimento da ocorrência de infração disciplinar, a administração deve, em um primeiro momento, avaliar a conveniência e oportunidade para a instauração do PAD. Galera, aqui, nessa parte do poder disciplinar, no que tange a apurar a infração, é totalmente vinculado. Não tem conveniência e oportunidade. Se tem infração, tem que apurar. É totalmente vinculado aí nesse pedaço o poder disciplinar. Beleza? Letra C. O poder regulamentar é prerrogativa conferida à administração pública para expedir normas de caráter geral em razão de eventuais lacunas. Até aí estava indo super bem. Com a finalidade de complementar ou modificar a lei, galera, o poder regulamentar, né, dado ao chefe do executivo, ele é praticamente exercido através de decretos e regulamentos. Um decreto pode modificar uma lei? Claro que não. O decreto ele vai complementar a lei. Sempre. A função do poder regulamentar é regulamentar, pô. É complementar. Na verdade, tapar uma lacuna, né? Se tem uma dúvida, o decreto vai solucionar. Essa é a ideia, tá? Letra E. D de dado. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, o Congresso Nacional não pode sustar ato normativo do Poder Executivo. Isso aqui, ó, direito constitucional. Constituição Federal, artigo 49, inciso 5. Compete ao Congresso Nacional sustar ato normativo do Poder Executivo que exorbita o poder regulamentar. Então, se o chefe do Poder Executivo extrapolou o poder regulamentar, o Congresso Nacional é que tem competência para sustar esse ato. Beleza? 49, inciso 5 da própria Constituição. Então, por que eu estou vendo aí, galera, só pode ser letra E.
Um dos meios pelos quais a administração exerce seu poder de polícia é a edição de atos normativos de caráter geral e abstrato. Tá certo? Certo. Na verdade, isso tem a ver com o que a gente chama de ciclo de polícia. A banca do SESP cobra isso. A banca da FCC ainda está engatinhando nisso. Isso vem lá da doutrina do professor Diogo de Figueiredo e foi emplacado aí no julgado do STJ. E aí esse ciclo de polícia, quando o STJ utilizou no julgado, virou moda. O ciclo de polícia, segundo o STJ, quer dizer, as etapas do poder de polícia são 4. Ordem, consentimento, vou botar só um tracinho, consentimento, fiscalização e sanção. Guarda isso, tá virando moda. Etapas do ciclo de polícia, etapas do poder de polícia segundo a STJ. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Tudo começa com uma ordem, com uma lei. Na verdade, esse ciclo de polícia, essa primeira etapa da ordem, tem a ver com aquele conceito de poder de polícia num sentido amplo. É função do poder legislativo. É o poder legislativo emitindo as limitações administrativas. Não pode construir acima de 10 andares nessa área. Ou seja, o Poder Legislativo fez uma lei limitando o interesse no particular. É aí que começa tudo. Consentimento, lembra da nossa primeira questão? Licença para reforma dada pelo município? É isso aqui, ó. São aquelas atividades que dependem de um consentimento do Estado para que o particular possa exercer. Fiscalização, que é a essência do poder de polícia, né? E sanção. Se o cara descumpre a ordem, se ele descumpre a lei, se ele descumpre a limitação administrativa, ele cai na última etapa, que é a sanção. É claro que esse ciclo de polícia aqui ele está completo, porque nem sempre eu vou ter consentimento e nem sempre eu vou ter sanção. Agora, ordem e fiscalização, sempre. Tranquilo? Então, na verdade, ó, um dos meios pelos quais a administração exerce seu poder de polícia é a edição de atos normativos de caráter geral e abstrato. Tá aqui, ó. É o Poder Legislativo participando desse ciclo de polícia, através de lei, dando uma ordem geral e abstrata. Tranquilo? Questão boa. Vamos para a próxima. E aí, ó, é praticamente ao vivo, ó. Tô aqui apagando mesmo, não vai ter edição para não atrapalhar a vida aqui da galera do concurso virtual. Acerca do controle da administração pública, assinale a opção correta. Ó, mais uma questão, técnico judiciário TJ Ceará. Lembrando que técnico judiciário é cargo de nível médio, tá? Então a banca do SESP ela é cruel quando ela quer ser. Controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar atos da administração pública sob critérios jurídicos, políticos e financeiros. Galera, primeiro, o controle legislativo, também chamado de controle parlamentar, ele é exercido pelo Poder Legislativo. Beleza. Agora, o Poder Legislativo, ele faz um controle jurídico? Isso aqui é feito por quem? Pelo Poder Judiciário, né, galera? O controle do Legislativo, ele é um controle político, é um controle financeiro, é um controle orçamentário, mas jurídico cabe ao Poder Judiciário. Letra B. O controle judicial incide sobre a atividade administrativa do Estado, seja qual for o poder seja em qual for o poder em que esteja sendo desempenhada, de modo a alcançar os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Perfeito, né, galera? Tranquilo. Controle judicial, aquele controle do Poder Judiciário sobre a administração, ele incide sobre todos os poderes, até sobre o próprio Judiciário. Onde tem atividade administrativa, o controle judicial vai estar presente. É isso que a questão quer dizer. E aí eu tinha que lembrar que todos os poderes têm função administrativa.
O Poder Executivo tem como principal função a função administrativa. O Legislativo e o Judiciário, ele exerce função administrativa de forma atípica, tá? Letra C. O controle da administração pública contempla os instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas administrativas que compõem a administração indireta, uma vez que elas são entes independentes. É aqui que está o erro, né, galera? A relação é de vinculação ou controle finalístico. As entidades da administração indireta sofrem um controle finalístico. O nosso INSS está vinculado ao Ministério da Previdência, que controla a finalidade para a qual o INSS foi criado. Então, não está sujeito a controle? Está. Há um controle finalístico, tá? Letra D. Um importante instrumento de controle administrativo é o direito de petição, que consiste na obrigatoriedade que tem os indivíduos de formular pretensões a órgãos públicos quando verificarem uma irregularidade sob pena de multa. Galera, viajou, né? O direito de petição é o direito de pedir. Então, se eu quiser me dirigir à administração, eu faço uma petição. Petição é vir de pedir. Então, primeiro, isso não é obrigatório. E segundo, isso não é para fazer uma denúncia de irregularidade, né? A irregularidade, quando eu quero trazer à tona, eu faço uma denúncia e não uma petição. Então, a questão viajou. Letra E. Interessante. Coisa julgada administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela administração não mais pode ser modificada na via administrativa ou judicial. Onde é que está o erro? Aqui, ó. Não mais pode ser modificada na via judicial. Coisa julgada administrativa seria aquela decisão administrativa que não cabe mais recurso. Mas que não cabe mais recurso na esfera administrativa. A doutrina, de maneira geral, ela não gosta muito dessa expressão, porque ela fala que não existe, na essência, essa coisa julgada administrativa. Por quê? Não cabe mais decisão na esfera administrativa. Mas eu posso recorrer ao Poder Judiciário? Posso. Porque no direito brasileiro, a gente segue um sistema chamado de sistema inglês ou de jurisdição una. Ou seja, só o Poder Judiciário dá a palavra final. Existe um outro sistema que é chamado de sistema francês, ou de dualidade de jurisdição, ou de contencioso administrativo. No sistema francês, sim, eu tenho um contencioso administrativo para solucionar questões da administração e eu tenho um poder judiciário para as demais situações. Agora, o direito brasileiro, ele emplacou o sistema inglês, ou de jurisdição una. Quem dá a palavra final é sempre o judiciário. Então, o que vem a ser coisa julgada administrativa? É aquela decisão que não cabe mais recurso na esfera administrativa. Mas eu posso me socorrer do Poder Judiciário? Posso. Então o erro está aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos para a nossa última questão. É a nossa última já? É a nossa última questão. Então olha só. Agora uma questão sobre princípios, para a gente ficar mais relaxado. Pelo menos em princípio, essa foi a ideia. Vamos ver a questão. Com relação aos princípios que fundamentam a administração, assinale a opção correta. Pelo princípio da autotutela, a administração pode a qualquer tempo anular os atos eivados de vício de ilegalidade. Onde é que está o erro? A qualquer tempo. O princípio está certo, a autotutela permite que a administração anule atos ilegais e revogue atos inconvenientes. Agora, quanto à anulação, quanto ao vício de ilegalidade, eu tenho uma restrição. A Lei 9784, aquela Lei de Processo Administrativo Federal, no seu artigo 54, ela fala que quando o ato beneficia o destinatário e não houve má-fé do destinatário, a administração deve observar o prazo de 5 anos. Então a regra é prazo de 5 anos, não é a qualquer tempo. Tá? Letra B de bola.
O regime jurídico administrativo compreende o conjunto de regras e princípios que norteia a atuação do poder público e o coloca numa posição privilegiada. Tá certo? Perfeito. O que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto de regras, de princípios, de normas que regem o direito administrativo. Quando a gente fala do regime jurídico administrativo, a gente vai estudar as prerrogativas, os privilégios da administração e as suas limitações. Esse conjunto de privilégios e de limites da administração é o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Lembrando que no direito administrativo, a administração está acima do particular, né? A administração tem privilégios que nós não temos. Prevalece uma relação vertical, segundo a professora Maria Silva de Pietro. Esse estudo dessas prerrogativas eu vou consagrar no estudo do regime jurídico administrativo, tá? Como aqui diz, ó, coloca numa posição privilegiada o poder público. É isso aí mesmo. Relação de verticalidade. Letra C. A necessidade da continuidade do serviço público é demonstrada no contexto constitucional, quando assegura ao servidor o exercício irrestrito do direito de greve. Claro que não, né? Servidor tem direito à greve? Tem. Artigo 37, inciso 6º. Só que o direito de greve do servidor tem que ser exercido nos termos e limites definidos por lei específica. Realmente, né? Essa limitação ao direito de greve decorre do princípio da continuidade. É justamente o contrário. Eu limito o exercício do direito de greve porque eu não posso parar a prestação do serviço de uma hora para outra. Então, cuidado. Isso já caiu em prova. Decorre do princípio da continuidade a limitação ao exercício do direito de greve por parte do servidor. Perfeito. Então, justamente o contrário. Letra D. O princípio da motivação dos atos administrativos, que impõe ao administrador o dever de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática do ato, não possui fundamento constitucional. Galera, artigo 93, vou botar aqui, tá? Constituição Federal, artigo 93, 10. Ele fala que o Poder Judiciário deve motivar os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário. Aqueles atos praticados pelo Poder Judiciário, na sua função administrativa, devem ser motivados. Então, a banca do CESP, há muito, já vem reconhecendo o princípio da motivação na própria Constituição, com base no artigo 93, inciso 10. Beleza? Letra E, para finalizar. A publicidade marca o início da produção dos efeitos do ato administrativo. Até aí, tudo bem. A publicidade é o que a gente chama de requisito de eficácia do ato administrativo. Ou seja, o ato ele passa a produzir efeitos depois que ele se torna conhecido. Então, perfeito. Em determinados casos, obriga o administrado ao seu cumprimento. O erro está aqui, em determinados casos. A regra é a obrigatoriedade. Ninguém pode, por exemplo, alegar que não conhecia o decreto porque não viu a publicação. Não existe isso, a gente sabe disso. Agora, cá entre nós, eu acho que a banca aqui deu um escorregadinho. Porque nem todo ato tem caráter obrigacional. Então, eu não posso dizer que obriga em todos os casos. Mas foi o único erro que eu vislumbrei na questão. Então, a banca considerou que sempre obriga o administrado. Publicou, a partir dali está valendo, está obrigando o administrado. Só que existem atos que não têm caráter obrigacional. Ou seja, existem atos que não obrigam ninguém, né? Mas, com certeza, a melhor resposta é a letra B, não tenho dúvida, tá? Com isso, a gente encerrou a correção do simulado 8. Foi pesado? Foi. Todo mundo que estudou lá comigo, lá na rede LFG, teve acesso a essas informações. É claro que uma alternativa ou outra pode ser um pouquinho mais rebuscada, mas você tem que sempre observar no grosso do conteúdo. Pelo menos 70%, 80% dessas informações a gente sempre tenta passar em sala de aula. E Gustavo, pode acontecer da nossa prova vir assim? Caramba, pode. Não tem bola de cristal. Então a gente também tem que sempre pensar no pior. Pois se vier difícil,
Se vier difícil na hora da prova, respira fundo e vai sempre fazendo por eliminação, galera. Pô, eliminou a letra A, a letra B, já reduziu, olha, ó, só fica entre C, D e E para chutar, se for o caso. E você tem que pensar, galera, olha pro lado. Porque se tá difícil para você, tá difícil pro outro peregrino também. Se foi difícil para você, foi difícil pro outro também. E aí vai ter gente falando, pô, achei mole esse simulado 8. Por quê? Porque o cara tá querendo te botar o terror, porque o simulado foi difícil. Foi difícil para todo mundo. É claro que tem uns que têm uma facilidade maior no direito administrativo, estudam mais o direito administrativo, vão se dar melhor. Beleza. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Com certeza, em outra matéria, ele falhou. Então, você sempre tem que prezar pelo conjunto. Você tem que ver como você foi no simulado no conjunto. Galera, bom, o projeto já é um sucesso. Muito feliz de estar participando desse projeto, de podendo estar ajudando aí, não só o blog, mas também as pessoas que estão participando desse projeto. Feliz com a iniciativa aí do blog, da Isabelle, feliz com a parceria do Ítalo, João Antônio, parceria aí do Bruno Vilar, parceria de quem mais que eu estou esquecendo, Alexandre Araújo, Luciane Sartori. Então, feliz aí com a amizade de todos vocês, com carinho. Até a próxima oportunidade e vamos ter mais surpresas até o fim da nossa caminhada. Galera, até a próxima, grande abraço e espero que tenham gostado da nossa correção.